Oi, eu sou a Alessandra. Hoje eu quero falar com vocês sobre a quarta lei hermética. Já era pra gente ter falado sobre essa lei, né? Que seria uma continuação de vídeos, de uma série de vídeos sobre as 7 leis herméticas, sobre os 7 princípios. Mas daí, por motivo de força maior, a gente começou a falar sobre outros temas que também estão relacionados, né, à vibração. Mas vamos retomar aqui o que eu prometi que ia fazer, que era trazer as 7 leis, explicar para vocês sobre o que elas são e como utilizá-las na prática, como fazer a nossa vida ficar mais fácil, melhorar. E quando a gente entende sobre isso, a gente se conhece melhor, né? A gente começa a pensar sobre nós, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e emoções de uma forma aprendendo mesmo a lidar. E assim a gente consegue viver mais fácil, ter uma vida mais tranquila. A quarta lei hermética, que é o princípio da polaridade, tem, né, o seu enunciado, o seu axioma, que eu vou ler aqui no Kybalion para vocês. Fala assim: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são os mesmos. Os opostos são idênticos em natureza, mas em grau diferente. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ok, então, para a gente entender melhor o que esse princípio nos mostra, a gente já sabe que tudo existe 2 polos. Em tudo existe 2 polos. O quente e o frio, o alto e o baixo, o bem e o mal. Todas essas polaridades, todos os opostos de tudo são opostos da mesma coisa. Todo verso tem seu reverso. Então, não existe um padrão absoluto para nada. Tudo é uma questão de grau. O Kybalion diz que até o espiritual também é uma questão de grau. Então, a matéria e o espírito são apenas diferentes densidades de vibração. Então, para que a gente possa entender a lei da polaridade, eu começo a pensar assim, tá, então existe o que é ruim e o que é bom, né? O que é ruim para mim e o que é bom para mim. Eu só sei o que é bom para mim a partir do momento que eu descobri o que eu não gosto, o que é ruim para mim. Por exemplo, quente e frio. Para mim, eu gosto do calor, eu gosto do verão e tal. Outra pessoa pode não gostar do verão, gosta do inverno, gosta de dias mais frios. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Por isso que eu sempre falo, né? Tinha uma professora que falava isso, que não existe certo e errado. Existe o que dá certo para mim e o que dá certo para você. Então, nem sempre o que eu acho certo pode ser certo para você e vice-versa, né? Então, quando a gente começa a entender sobre isso, que nada é absoluto, não existe um padrão absoluto, que o mundo, que essa terceira dimensão que a gente vive, existe, um mundo dual. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender o outro e não querer tudo a ferro e fogo, não querer levar tudo a ferro e fogo. E isso é muito interessante quando a gente percebe o princípio da polaridade. A polaridade está em tudo, né? Então, por exemplo, falando aí ainda sobre o que é bom para mim e o que não é bom para mim, o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu só sei que eu não gosto de frio extremo porque eu conheço o calor, né? E eu só sei que por exemplo, eu prefiro os dias claros porque eu não gosto tanto do escuro. Por exemplo, a pilha, né? Muita gente dá esse exemplo quando vai falar da lei das polaridades. Existe o lado positivo e o lado negativo da pilha. Mas os 2 lados, os 2 polos, são polos da mesma pilha. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo assim sobre o calor e frio, vamos falar temperatura, também um exemplo que muitas pessoas usam é do termômetro. Então, não existe uma divisão exata
ali no termômetro, onde para cima é frio e para baixo é quente. A partir daquele ponto exato é quente e frio. Não existe, porque não tem um padrão absoluto. Existem graus da mesma coisa. Então, o que existe? Existe apenas o calor, entende? O frio é a ausência de calor. Luz e escuridão. Existe apenas, eu posso pensar que existe apenas a luz. Então, o que significa, então, a escuridão, ou as trevas, ou a sombra, enfim, como a palavra que você queira usar, é a ausência de luz, né? A claridade e a escuridão. Existe apenas a ausência de claridade. Por exemplo, um exemplo que eu acho bem interessante de dar. Se eu acendo uma vela, né? E eu tô num cômodo totalmente escuro. Se eu acendo uma vela ali naquele cômodo, nossa, aquela chama da vela, ela vai clarear muito aquele lugar onde eu tô. Agora, se eu acendo no mesmo cômodo, eu acendo, ou em outro lugar eu acendo uma vela onde o ambiente já é claro. Então, ela não vai estar me clareando da mesma forma como se estivesse na escuridão. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Nada é exato. Existe apenas diferentes graus da mesma coisa. Os termos, esses termos também são relativos. Por exemplo, Oriente e Ocidente. Se você está lá no Oriente, você caminhar até, sei lá, você vai chegar no Ocidente, né? Então, você está no Norte. Se você for ao lado oposto, você vai chegar no Sul. E assim por diante. Então, trazendo para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, como a gente, que é o meu objetivo, né, falando sobre as leis herméticas, o meu objetivo é falar para vocês assim, gente, a lei tal, como a gente aplicar na nossa vida diária e como a gente melhorar a nossa vida diária aplicando essa lei na nossa vida. Então, desde o início sempre foi essa a minha intenção. Assim como a gente falou bastante sobre a lei da vibração, né, que foi a terceira lei que a gente comentou. Então, se eu falo sobre a lei da polaridade, é nesse momento, eu tendo conhecimento sobre os meus padrões de sentimentos, é que eu vou conseguir transmutar. Então, a pedra filosofal de mudar metais em ouro nada mais é do que a transmutação alquímica, né? Que fala que é a transmutação da minha mente, a minha transmutação mental, transformar o polo negativo, digamos, né, para o polo positivo daquele mesmo sentimento que eu tô tendo. Então, por exemplo, o que é o medo? O medo é a ausência de coragem, né? Então, se eu preciso, se eu tenho uma situação que eu tenho muito medo, mas eu preciso ter coragem para eu enfrentar aquilo, enfim, né, independente de qual seja o problema, de qual seja a questão. O que eu tenho que fazer? Eu me conhecendo que eu estou com medo, o que eu posso fazer? Acionar gatilhos na minha vida para que eu tenha coragem. É fácil? Não é fácil. Mas eu sabendo que existe a polaridade, eu não vou buscar em um outro sentimento para mudar do medo para a coragem. Eu vou buscar no mesmo sentimento que eu tenho. Vocês estão conseguindo me entender? Eu quero muito ser clara nesse vídeo, mas depois você comenta aí embaixo se tiver difícil de entender, eu gravo um outro vídeo para que a gente, de uma maneira mais fácil, porque essa é a minha intenção, que vocês me entendam, a gente possa entender sobre as leis herméticas de uma forma fácil, rápida, clara e que a gente realmente aplique na nossa vida. Outra coisa também, por exemplo, se eu tô com muito ódio de alguém, eu tenho muito ódio, eu tô com muito ódio de tal pessoa, mas eu sei que esse sentimento não vai me levar a nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar nesse mesmo sentimento. Eu não vou procurar fora, eu vou procurar no mesmo sentimento de ódio uma polarização diferenciada para sentir menos ódio e daí eu vou sentir mais amor, porque é isso que eu quero que vocês entendam, porque tudo é uma questão de grau, tudo é uma questão de vibração, tá bom? Então, a transmutação mental que o Kybalion fala, trata-se de quê? De você mudar o foco, mudar o polo daquilo que você está sentindo. Se você está sentindo amor, né? O oposto do amor é o ódio. Se você está sentindo medo, o oposto do medo é coragem.
Então, é mudança de grau no mesmo sentimento. Então, você precisa procurar, se você está sentindo medo, você tem que procurar gatilhos que te levem a sentir coragem. E não, se você está sentindo medo, você procurar sentir amor. Não. Então, o Caibalion fala muito bem disso, que é mudança de grau da mesma coisa e não mudança de espécie, por exemplo, né? E, assim, se eu parar para pensar, né, se a gente começa a conversar aqui muito sobre isso, sobre o que é bom para mim, o que não é, como eu decido as coisas, como eu gosto das coisas, pode não ser como outra pessoa gosta. Eu tenho um exemplo muito grande aqui de quando meu pai faleceu. Foi bem... Até hoje a gente comenta às vezes sobre isso, todos os irmãos, né? Cada um sentiu de uma forma diferente. Não quer dizer que aquele que mais se descabelava e chorava e gritava de desespero é o que amava mais, por exemplo, o meu pai, do que aquele outro irmão que ficou lá quietinho num canto e que não demonstrou nenhum tipo de sentimento, não chorou. Não quer dizer que aquele gostava menos do pai. Não existe isso. Vocês estão me entendendo? Existe a maneira como cada um demonstra ou como cada um está sentindo aquilo. O que eu sinto não é o mesmo que o outro sente. Então, trazendo para a nossa vida prática, qual é a lição maior sobre isso? Parar de julgar, parar de falar das pessoas, sabe? Eu também, assim, mudei muito com relação a isso, porque tudo que está muito polarizado não é legal. Um exemplo é a política, né? E quando você começa a pensar, a vivenciar os princípios herméticos na nossa vida, a gente fica muito melhor. A gente se torna pessoas muito melhores. Pessoas mais fácil de lidar, digamos assim, né? Ou pessoas mais compreensivas. Compreensiva com o outro, compreensiva com o mundo que a gente vive. Se eu sei que aquela pessoa está sentindo ódio no coração, aquela pessoa está com muito ódio, eu sei que não quer dizer que eu sou melhor que aquela pessoa porque eu estou sentindo amor naquele momento sobre algo. Muito ao contrário. Nós estamos sentindo a mesma coisa, só que em graus diferentes. Isso é muito bom da gente começar a perceber, começar a olhar o mundo de outra forma. E mais do que isso, olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós de uma outra forma. Isso é mágico, assim, isso não tem preço, porque o único motivo de nós estarmos nesse mundo humano é expandir a nossa consciência e voltar para o lugar de onde a gente veio, voltar a ser essência como a gente sempre foi desde o princípio de tudo, né? E para isso acontecer, nós precisamos pensar nesse mundo, nessa terceira densidade, que é a terceira dimensão, como uma pirâmide, né? Então, no topo da pirâmide está o todo, Deus, né? Ou a fonte criadora de tudo, que é única e que pensa de uma forma unicista, né? Conforme vai descendo, é o quê? É diferente grau de vibração. Então, lá em cima, a vibração pura, positiva, né? Conforme vai descendo, a dualidade vai acontecendo. Então, nós estamos nesse mundo dual, né? Nesse estado de consciência dual, onde a gente tá. Onde tem o bem e o mal, o quente e o frio, o alto e o baixo, tudo isso que a gente já falou. A expansão de consciência se dá quando você começa a perceber que a gente precisa subir, elevar esse grau de vibração. A gente precisa ter uma mente unicista. É fácil? Claro que não é. Mas nós estamos aqui para isso. E a intenção com esse canal é que a gente se ajude e que a gente melhore a cada dia. Eu penso que de um tempo para cá, de quase 2 anos para cá, eu tento a cada dia ser uma pessoa melhor. E é isso que eu quero. E eu quero que, se vocês também estiverem na mesma vibe que eu, na mesma vibração,
É claro que as pessoas que vão, como eu já falei em outros vídeos, as pessoas que vão gostar desse vídeo, que vão continuar assistindo os meus vídeos, é porque se conectaram comigo de alguma forma. Qual é a forma? A mesma vibração, a mesma frequência, né? Sintonizamos na mesma frequência, a nossa rádio está sintonizada, digamos assim. E a minha intenção é sim buscar a expansão de consciência. Quando a gente se expande, o mundo inteiro se expande. As pessoas ao nosso redor se expandem. Então eu espero que, se vocês de alguma forma pensam como eu, curtam, compartilhem, comentem, e porque assim a gente vai, assim eu vou saber, né, quantas pessoas estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando, se vocês estão, como que fala? Comungando da mesma ideia que eu tenho. E vamos em frente, vamos tentar ser pessoas melhores. Eu acho que o autoconhecimento é tudo, e não tem nada a ver com idade, não, sabe? Às vezes tem gente que fala, ah, eu tô ficando mais madura. Eu ouvi isso hoje, inclusive. A gente vai ficando mais madura, a gente vai tendo mais paciência com as pessoas, ou não sei o que, né? Vai mudando. Eu acho que não tem nada a ver com idade isso. Tem muito a ver com o grau de consciência que a pessoa tem, né? E o grau de consciência é o que diz tudo, assim como o grau de vibração é o que diz tudo na nossa vida, é o que determina como a gente vai viver. E se eu começo a me conhecer, se eu começo a perceber o que é bom pra mim e o que não é bom pra mim, eu começo a entender tanta coisa. E eu começo a... Quer dizer que eu consigo ter mais paciência com pessoa, com fulano, com ciclano, não é isso. Eu consigo entender quem eu sou e ficar onde me cabe. Se eu estou num lugar que não me faz bem, que não é legal pra mim, que eu não gosto, não me cabe ali, entende? Então, vamos entender que o princípio da polaridade mostra que não existe nada absoluto. Existe sim, não existe um padrão absoluto de uma coisa. Existem graus, diferentes graus da mesma coisa, tá bom? Então, o amor é só amor. Não existe o amor e o ódio, existe somente o amor. E o ódio é o quê? Ausência de amor, tá bom? Não existe quente e frio, existe o quente, o calor. O que é o frio? A ausência de calor, tá bom, gente? Então, quando a gente começa a perceber isso, fica muito mais fácil de entender esse mundo humano, essa terceira densidade de consciência onde a gente tá vivendo. Comenta aí se você gostou, se você achou interessante, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, ou se você não concorda, também pode colocar, que daí eu vou saber, né? Só assim eu vou saber, tá bom? Um beijo e até uma próxima.